Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Neocast, um podcast da Neo Líder. Estamos aqui diretamente da FenaSucro 2023 e hoje eu gostaria de falar sobre um tema especial para vocês, né? Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a palavra-chave da Neo Líder, né? Que é o mote "O que te molda". E para nos ajudar com essa reflexão, temos aqui conosco o Antônio Carlos, ele que é o coração e alma por trás da Neo Líder. Antônio Carlos, seja muito bem-vindo ao Neocast. Muito obrigado, muito obrigado. Estou preparado. Tá preparado? Tô preparado. Olha que hoje vai ser emocionante aqui. A gente vai conversar sobre muita coisa e eu acho que vai ser um episódio enriquecedor, tanto na parte comercial e empresarial, até como na parte humana, porque a gente vai conhecer muito mais do nosso presidente. Legal. Antônio, para começar, eu queria falar um pouco da sua infância, né? Você poderia contar como foi crescer em São Caetano do Sul e quais foram os primeiros desafios que você enfrentou naquela época? Eu nasci em São Caetano, eu fui criado pela minha avó. A priori morava eu, a minha avó e minha mãe numa casa. Eu não tive pai. Meu pai não foi participante da minha infância, da minha adolescência, da minha vida. Então a minha família era minha avó e minha mãe. Minha mãe, quando eu tinha 4, 5 anos, ela casou, então eu fui criado pela minha avó. Em São Caetano, eu vivi até os 5, 6 anos de idade em São Caetano, depois eu mudei para São Bernardo. São Caetano foi uma vida bastante difícil, como em São Bernardo, né? Eu morei por 2 anos numa favela, aí mudei para São Bernardo, eu, a minha mãe e minha avó. Quando eu tinha 5, 6 anos, a minha mãe casou e fiquei só com a minha avó. Uma vida bastante difícil, né, Pedro? Bastante difícil, A vida era difícil, né? Mas não tem a facilidade que tem hoje. A vida era muito difícil. A minha mãe casou, ficou só eu e minha avó. E a renda que a minha avó tinha era muito pequena. Aos 8 anos de idade, eu tive que, vamos dizer, ajudá-la. Como ajudá-la? Trabalhando. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Nossa, você falando sobre isso, até lembro um pouco da minha história, né? Porque o meu próprio pai também passou por uma situação dessa, que infelizmente meu avô morreu muito cedo, e ele, como filho mais velho, ele teve que largar os estudos e poder trabalhar para ajudar em casa, né? Realmente a vida era muito desafiadora há algumas décadas atrás, e eu até queria falar que você mencionou sobre ter começado a trabalhar com 8 anos de idade. Como essa responsabilidade de realmente começar a trabalhar com 8 anos de idade moldou a sua personalidade e como isso deu um senso para os negócios para você? Na realidade, com 8 anos de idade, você não tem oportunidade de trabalhar em lugar nenhum. Então você tem que, vamos dizer assim, buscar oportunidades na rua, vamos colocar assim, né? Onde eu vi oportunidades era engraxar sapato. Fui engraxar sapato durante o final de semana. Durante a semana eu estudava meio período. O outro meio período, em vez os meus coleguinhas, vamos dizer assim, meus amigos iam jogar bola, eu não podia fazer isso. Eu tinha que ajudar a minha avó, porque eu tinha que colocar o alimento dentro de casa. Aí é onde eu catava ferro velho na rua. Pegava um carrinho de rolemã, um caixote, né, vamos dizer, e eu pegava ferro velho na rua e vendia e trazia o dinheiro para minha avó, o dinheiro que a gente comia, né? Poxa, Antônio Carlos, essa história que você contou sobre, por exemplo, você ter que sacrificar um pouco da sua infância para poder ajudar em casa, eu acho que milhares de brasileiros passaram por isso, né? Nas outras décadas, como eu disse há alguns minutos atrás, que meu pai também passou por isso, e eu até me identifico com essa história. E é muito legal ver que, como você persistiu, outros brasileiros também persistiram, e hoje a gente tem um Brasil muito melhor, onde boa parte das crianças não precisam passar por isso, né? E falando em persistir, a gente sabe que você criou um império a partir do praticamente zero, como você disse. Você catava sucata para vender, para ajudar em casa, né? E tem até uma frase que foi cunhada como jornalista, que é do lixo ao luxo, quando se refere ao senhor, né? E essa expressão é muito popular, eu acho que traz muito do que realmente a Neo Líder se tornou, né? Porque você literalmente transformou o material em sucata em império do aço. E o que te motivou a seguir nessa jornada? Eu pergunto isso pelo seguinte, Antônio Carlos. Muitas vezes as pessoas chegam num certo patamar e elas acreditam que ali tá bom, tá ótimo, e a gente não pode julgar essas pessoas por isso, né? Mas o que te fez ir tão além da média quando a gente pensa da onde que o senhor saiu e aonde que o senhor chegou? Eu acredito que é aonde o senhor ainda vai chegar. O que te fez ter essa visão e essa vontade de continuar persistindo? Na realidade,
dado aos problemas que eu tive na infância com relação a morar com a minha avó, eu sempre fui uma criança muito criticada porque eu fui criado pela minha avó, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que vamos dizer assim, como você falou, sacrificar a infância um pouco também, porque também era um menino brincalhão e brincava e tinha a minha infância, claro, nos momentos de folga eu fazia todo esse trabalho de ajudar a minha avó no final de semana, sábado, domingo de semana. Claro, eu também aproveitei um pouco a infância. O problema é que eu era uma pessoa muito criticada pela família. Eles tinham, vamos dizer assim, que eu dava muito trabalho pela minha avó. Então eles falavam assim, pô, minha avó chamava Enesita. Pô, dona Enesita, esse menino dá muito trabalho, vamos internar ele num colégio interno. E aquilo, assim, foi um grande motivo que me motivou bastante. Foi assim, mostrar para as pessoas que eu era um vencedor, que eu poderia vencer. Que eu não era aquela criança que falava que eu ia dar trabalho para minha avó, que eu ia virar marginal, enfim. Então, isso foi uma grande motivação na minha vida. Eu tinha que mostrar, principalmente para a família e para as pessoas, que eu poderia vencer. Então, partindo assim, vamos dizer assim, dessa motivação, claro que não foi só essa motivação, né? Eu também acho que existe, tudo existe o talento, né? Não adianta também você ter força de vontade se você não tem talento. Então não adianta você pegar uma pessoa que tem talento para números e colocar essa pessoa no departamento comercial, né? Ou não adianta você pegar uma pessoa que tem talento no departamento comercial e colocar essa pessoa para desenhar quadro. Não vai virar. Não vai virar. Então, assim, o talento é muito importante. E Deus usar o talento para as pessoas de acordo com a sua... Cada um tem um talento, né? Sim, e basta as pessoas encontrarem. Exato. E a minha avó falava quando eu era garoto, isso depois, ela me contando, depois de velho, né? Que eu sempre partia para o lado comercial. Então, por exemplo, eu engraxava sapato. Então, você tem que passar a pessoa, você tem que induzir ela ou pedir para ela engraxar o sapato. Eu vendia pipa na rua, na feira. Eu fazia carreto na feira. Eu ia nas construções, pedia para os pedreiros, para o servente, posso catar esse papelão? Pode catar esse ferro? Então, tudo é comercial. Né? Então, eu nunca fui inibido, nunca fui. Então, isso ajudou bastante, vamos dizer assim, essa força de vontade, essa coisa de vencer. Eu preciso vencer. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu posso vencer e que eu sou capaz. Então, vamos dizer assim, que é meio que um montante de coisas, não uma coisa específica, entende? Nossa, sensacional. Eu acho que só essa resposta que o senhor deu pra gente daria outro podcast só para contar as características que moldam realmente o vencedor, né? Porque persistência, resiliência, coragem, como o senhor disse, é querer provar, eu acho que para si mesmo e para as outras pessoas que você podia ser alguém diferente do que as pessoas julgavam que você seria no futuro, por exemplo, você falou que daria problema para sua avó. E tudo isso fez você construir um legado, né? Que é a empresa Neolíder, né? Que é inspiradora. Eu queria fazer uma pergunta agora da seguinte maneira: se o senhor consegue lembrar qual foi o momento decisivo em que você decidiu que você realmente precisava criar algo maior do que você já tinha e que, quando você decidiu isso realmente foi a pedra fundamental para ter a Neolíder que você tem hoje? Veja, quando meus 12 anos, já comecei a trabalhar como empregado, vamos dizer, horário das 8 às 6, enfim, estudar à noite, entrei numa grande empresa. Claro, Cleto, que tudo também você tem oportunidades. Você conquista oportunidades, né? Você conquista as coisas, você tem que batalhar, nada é de mão beijada. Então eu fui atrás, eu conquistei, eu sempre trabalhei com força de vontade, com dedicação, tudo isso influi. E nada vem de mão beijada na vida, nada vem de mão beijada. Então, tudo que eu conquistei não foi de mão beijada, eu batalhei. Com 18, 19 anos eu tive uma oportunidade numa empresa, a empresa já não existe mais. Meu padrinho de casamento, meu pai postiço, chamado Maurício. E esse cara foi uma das pessoas que acreditou em mim, né? Acreditou em mim e me deu a oportunidade, porque você também precisa... Às vezes, a oportunidade passa na vida da gente, passa na frente da gente,
Se você não souber a hora de pegar, você também não vence, você também não conquista. Então passou essa oportunidade, eu agarrei essa oportunidade. Quando foi com 23 anos, eu casei. Com 25 anos, eu resolvi ter o meu próprio negócio. Eu arrisquei. Eu tinha um grande emprego, um grande salário, e eu arrisquei. Imaginei, dentro da minha cabeça, eu estou ganhando dinheiro para o patrão, eu posso ganhar esse dinheiro para mim. Aí eu arrisquei. Aí eu troquei lá um salário de 10 por um salário de nada. Eu ia trabalhar por conta. Então você realmente correu o risco. Mas se você não tiver um pouquinho também de persistência e arrojo, também não vence. Não vence. Olha, depois em off a gente vai conversar, porque eu me vi muito nessas histórias, porque realmente, todos têm oportunidade, mas são poucas pessoas que realmente agarram as oportunidades quando elas passam, porque a maioria das pessoas, muitas vezes, elas pensam assim, mas não tenho todas as características e habilidades necessárias para agarrar aquela oportunidade. E a gente nunca vai ter 100% do tempo. Nunca, você nunca vai ter 100% do tempo as características necessárias para aquela oportunidade que apareceu para você. Mas é dando o primeiro passo que as coisas acontecem, né, seu Antônio Carlos? Verdade. Você falando que você se casou, você já estava bem posicionado numa empresa e você realmente, eu posso falar, do nada, saiu de um lugar de conforto, de um lugar que provavelmente já tinha algum certo status, casado, e você decidiu abrir a sua empresa do nada, e como o senhor mesmo disse, eu tinha um salário de 10 mil e acabei ganhando no mês seguinte, quando eu abri a empresa, 0. E persistiu até chegar aqui. É sensacional a sua história, depois eu quero bater um papo com o senhor, se estiver tempo. Mas voltando aqui ao bate-papo, porque a gente tem muita conversa pela frente, queria falar um pouco da sua avó. E a gente percebeu durante a sua história que o senhor foi contando que ela teve um papel fundamental. E aí eu queria que o senhor compartilhasse algum ensinamento, alguma dica que ela te deu, alguma lição que ela te deu, que te ensinou, que você carrega até hoje e que você leva tanto para a vida quanto para os negócios. Então, humildade, né? Minha avó é uma pessoa muito humilde, está dizendo no seu estudo. Humildade, seriedade, a gente tem que pegar as coisas afinco, fazer bem feito. Tudo que você for fazer, se você é um lixeiro, seja um bom lixeiro. Se você é um faxineiro, seja um bom faxineiro. Não se contente em fazer mais ou menos. A gente não pode fazer as coisas mais ou menos. Tem que fazer assim. E minha avó me ensinou isso, que era só eu e ela. Eu tomava conta dela, ela tomava conta de mim. Tanto que quando eu casei, ela falava assim, eu fui seu pai um dia, agora você vai ser meu pai. E uma pessoa que me deu um grande suporte foi minha esposa. Porque minha esposa, quando eu casei com ela que me deu o apoio para montar a empresa. Mas ela também me dava apoio para eu ajudar a minha avó, para eu ficar com a minha avó. Então, minha esposa é minha grande ajudadora, né? Diz que a esposa é a muleta, minha esposa é as minhas duas moletas. Poxa, que legal. O senhor contando isso nos faz pensar o seguinte, né? Como é importante ter pessoas próximas a nós que realmente acreditam nisso com a gente, né? Porque se você tem, por exemplo, uma esposa que não te apoiasse, provavelmente você teria um dobro de desafio para chegar onde você chegou. Não montaria empresa. Olha, se a esposa que tinha... Desculpa. Se ela não me apoiasse, eu não tinha aberto, porque a gente era um casal. Sim. Quando você casa, você convive, vamos dizer assim, é uma só carne, né? Sim. Se a esposa falasse não quero, porque ela também ia sair de uma zona de conforto. Sim. Eu ganhava bem, era um bom vendedor, eu ganhava bem. Se ela falasse não quero, não tinha aberto a empresa. Então ela me apoiou. Assim, só não quero, a gente tinha um apartamentinho que eu tinha comprado, BNH, aquela coisa, né? Ela falou assim, só não quero que você venda um apartamento que é um lugar que a gente mora. Aí ela me deu 100% de apoio, aí com o apoio da mulher, com o apoio do mercado, era um bom vendedor, era um bom, meus clientes me deram um bom apoio, aí eu fui longe. Aí, Cleiton, foi só crescer. E com aquela lição que a sua avó te ensinou, né, que é sempre ser o melhor, você teve uma boa carteira de clientes, né, inicialmente. Sempre tive. E com isso cresceu. Sempre tive. E aí eu queria falar agora, né, a gente falou da sua avó, da decisão que você tomou de sair de um emprego estável e confortável para abrir a empresa.
Como é que foi o início da Neolíder, né? Quais foram os principais desafios que você superou para construir a empresa que nós vemos hoje aqui na Finasupra? No comecinho era só eu e eu. E o meu irmão me ajudou, né? Carregar caminhão, aquela coisa. Era um salão pequeno. Uhum. E eu comecei com a fé e a coragem. Eu tinha um sócio lá, me ajudou também, dois sócios que me ajudaram no comecinho da empresa. Depois a gente se desfez, eu fiquei sozinho. Mas sozinho. Eu já tinha bastante noção do que era, né? Mas no começo foi bastante difícil, bastante desafiador. Mas com o apoio que eu tinha dos meus clientes, que me apoiaram, né? Aí eu fui crescendo, contratando funcionário, crescendo, contratando, mudei de lugar e fui só crescer. Tinha grandes desafios, claro. Eu era um garoto de 25 anos, ter uma responsabilidade dessa não era fácil, realmente. Mas eu acreditava, primeiro, eu acreditei muito em Deus, né? E tive apoio de algumas pessoas que te ajudam, claro. Você não pode, a gente não vive nesse mundo sozinho, Sim, Cleiton. sim. A gente tem que ter apoio das pessoas. O apoio que eu tive foi dos meus clientes, que me ajudaram. Aí você vai, aí, enfim, eu conhecia do mercado e aí foi só crescendo. Poxa, que legal. Tem uma palavra que se chama moldar, né? Que é realmente uma palavra muito poderosa, especialmente eu acho que para neolíder. E aí eu queria te fazer uma provocação, né? O que que esse verbo significa para você pessoalmente? Cara, é complicado. É muito difícil. Eu acho que moldar, nós não somos dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Então, se você está num ambiente de pessoas que estão falando, dá um exemplo bem bobo, né? Estão falando de futebol, você tem que se moldar aquele ambiente. Sim. Eu vou chegar num ambiente onde vocês estão assistindo um jogo torcendo para o Palmeiras, porque eu sou palmeirense, não adianta eu chegar lá e começar a falar de comida, Sim. né? Então, para me moldar isso daí, eu sempre me moldei muito. Moldei ao ambiente, às pessoas, porque senão se você não moldar, você levar tudo a ferro e fogo, vamos dizer, eu vejo muito assim que o outro lado do moldar é você querer levar tudo do teu jeito. Não é assim que funciona a vida. A gente tem que moldar as coisas. Então, eu sempre fui do lado comercial. Então, eu sempre me moldei ao meu cliente. Se o meu cliente quer que eu entregue para ele todo o material à meia-noite, eu vou me moldar ao que ele quer receber o material à meia-noite. Se o meu cliente gosta de receber o material embalado, eu vou me moldar ao que ele quer e vou entregar. Então, eu acho que moldar é muito isso, sabe? Na vida, é assim, na vida. Nossa vida pessoal. Ninguém é dono da razão, Cleiton. Então, a gente tem que se moldar mesmo ao nosso ambiente, se moldar ao mundo, se moldar as coisas novas que o mundo está trazendo para a gente. Então, eu procuro me moldar mesmo. Claro, eu tenho 60 anos, então às vezes algumas coisas a gente não consegue acompanhar, mas eu procuro me moldar. Assim. Sempre com a cabeça aberta. Durante a sua fala na sua que você disse que ela te ensinou a ser muito humilde, se moldar também é um sinal de humildade, né? Porque você se adaptar ao outro, às vezes muitas vezes deixar o seu ego de lado para servir ao outro da melhor maneira. Verdade. Né? E voltando, a gente falou sobre aqui ser o melhor profissional. Eu sinceramente não acredito que exista algum bom profissional que não tenha humildade e que realmente não seja não se molde ao cliente. É impossível verdade, isso, verdade, né? Verdade. Porque quando a gente trabalha prestando um serviço para o cliente ou vendendo produtos como o Manuel Lida faz, eu acredito que você tem que se doar para o cliente. Como o senhor disse, se o cliente quer que eu entregue meia-noite a carga de peças, eu vou entregar meia-noite. Eu vou dar um jeito, eu vou me moldar a situação do cliente e fazendo isso você vai ganhar pontos com ele, sem dúvida nenhuma, e futuramente você vai criar um laço com aquele cliente que ele vai voltar a comprar produtos com você e assim a sua empresa cresce. E ter essa mentalidade eu acho que é fundamental para qualquer empreendedor. E aí, São Antônio Carlos, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é bem desafiadora, mas é muito divertida, porque vai te fazer refletir um pouco sobre o seu passado, que é o seguinte. O Antônio Carlos de hoje, olhando para trás, o que ele diria, qual dica ou conselho ele diria para o Antônio Carlos quando ele estava começando a abrir a empresa? O conselho que eu dou, que é uma dica, né? É a gente sempre agir as coisas com seriedade, sabe, Cleiton? E força de vontade. Porque o grande problema das pessoas é parar no meio do caminho, sabe? Sim. Parar no meio do caminho. A gente tem que pegar uma coisa e ir até o fim. Eu sempre falo para as pessoas que a gente está contratando, ou está aconselhando, ou está conversando,
Vai, mas faça bem feito. Não largue, que tem gente que começa, larga no meio do caminho. Começa de novo, nunca termina. Começar e terminar. Né? Agir com seriedade com as pessoas. Né? O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu semelhante. Então é isso, a dica é simplesmente essa. Agora tem que trabalhar. Não adianta não querer acordar 10 horas da manhã e 5 horas estar em casa dormindo, não dá. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar afinco. É isso aí, o conselho é esse, não tem muito conselho não. Claro, Cleiton, que como eu falei para você, que o talento, né? O talento mas o talento a gente cria. Ah, tá bom, eu tenho talento na área comercial? Ok, tenho sim. Mas eu criei esse talento, eu busquei esse talento. Claro, a gente vai falar de arte. Se você me ver desenhando, eu não sei fazer um A direito, né? Você não está entendendo nem o A que eu vou fazer. Sim. Aí é outra coisa, aí é outro tipo de... Mas o talento para o trabalho, não, a gente busca, dá para buscar sim, claro. Se a pessoa não sabe falar direito, vai fazer um curso de fala, Exatamente. não é? Vai fazer um curso de oratória, né? De oratória, Sim. você entende? É isso aí. Isso, eu acho que a sua resposta realmente faz nos voltar à palavra moldar, né? Você tem aquele talento, e se você não tem uma habilidade tão grande em outras áreas, você pode se adaptar e ir crescendo a habilidade. Pode buscar, sim, eu creio nisso, claro. É o que no caso moldar, né? Sim, A sim. pessoa consegue se adaptar. Claro, agora tem que ter força de vontade. E senhor Antônio Carlos, a gente falou da sua história, a gente contou como começou a Neo Líder. Agora, como última pergunta, eu queria saber do senhor, como presidente da empresa, qual é a visão de futuro que a Neo Líder tem e o que a gente pode esperar da Neo Líder nos próximos anos? Cleiton, quando a gente fala em moldar, é isso daí. A gente tem que o mundo está mudando, né? Quando eu comecei em 85, o mundo era outro. Hoje o mundo mudou. Então, o que eu espero para o futuro é uma empresa sólida, né? Eu quero uma empresa que venda seus produtos com seriedade, com qualidade, com respeitabilidade para o meu cliente, né? Para o meu cliente, para os meus colaboradores, né? Quero que eles cresçam junto comigo, meus funcionários. E é isso aí, eu quero para o futuro, é isso aí. Não quero ficar rico, não é isso, não é essa coisa, né? Porque ser rico, ganhar dinheiro é consequência. Sim, sim. Tudo é consequência, né? Então, consequentemente, se a empresa chegou onde chegou, consequentemente a gente ganhou, né? Mas na realidade, quero me moldar cada vez mais, a gente está se moldando, e o meu futuro é isso aí. Crescer, crescer e crescer. Poxa, sensacional, Sr. Antônio Carlos. Olha, foi um prazer Obrigado, esse papo. Eu acho que quem assistiu esse episódio com certeza pegou dicas valiosíssimas, principalmente se você é empreendedor, porque aqui tem a síntese do empreendedor de sucesso, né? Persistência, se moldar, não desistir, acreditar nos seus objetivos e ir até o final. E acreditar na gente, né, Cleiton? Porque a grande razão também de tudo é a gente acreditar na gente. Sim, sim. Se você não acreditar em você, vai acreditar em quem? Então, eu sempre acreditei em mim, sempre acreditei no meu talento, sempre acreditei principalmente em Deus. Eu acho que esse foi o grande sucesso da minha vida, foi que eu sempre creio, né, que Deus está acima de qualquer coisa na minha vida. E Ele me deu esse talento. Eu creio que foi Deus que me deu esse talento que eu tenho hoje, foi Ele que me deu. A razão disso, eu vou entender um dia, né, o que eu tenho que fazer hoje. Pegar isso que Ele me deu e aproveitar. É o que eu estou fazendo e creio nele. Graças a Ele. Da melhor maneira possível, né, impactar o maior número de vidas possíveis também. O senhor falou sobre dinheiro, né? Eu acredito que o empreendedor no começo de carreira, talvez o foco principal dele seja o dinheiro, até por sobrevivência. Claro. Mas depois que a empresa começa a se estabilizar, eu acho que o jogo começa a ser sobre fazer melhor o que já se faz. Sim. Entregar o melhor. Não é mais sobre dinheiro. O dinheiro, como o senhor disse, é consequência. E realmente, acho que todo empreendedor quer chegar nesse nível, quer chegar nesse nível. Claro. A gente aqui também não vamos ser hipócritas falando que eu não quero dinheiro, não. Pelo amor de Deus, claro que eu quero. Mas o dinheiro faz bem, mas o dinheiro não pode ser o primeiro lugar, sabe, Cleiton? O dinheiro for o primeiro lugar na sua vida, você não é feliz. O dinheiro ele faz parte de um contexto, mas tem várias coisas na frente do dinheiro, que é a família, que é Deus. Aí vem o dinheiro, aí vem o resto das outras coisas. Muito obrigado novamente, senhor Antônio Carlos. Foi uma aula. E você que assistiu até aqui, muito obrigado.
Eu indico vocês a assistirem os outros episódios do Neocast, curte, compartilha e segue a Neolíder nas redes sociais, que nós disponibilizaremos novos episódios semanalmente. E, gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.